Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de gestão estratégica de pessoas. Eu sou o Márcio Bissoli, sou consultor, CEO da marca Result, aceleradora de pessoas. Há 15 anos desenvolvendo projetos focados em gestão de pessoas. Que bacana vocês poderem estar aqui com a gente, né? Podendo se dedicar a esse trabalho, né? Essa segunda-feira, podendo investir um pouquinho do seu tempo em aprimorar a sua liderança, aprimorar a sua gestão de pessoas, né? Que legal, que bacana vocês estarem aqui com a gente. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, né? A gente está abrindo agora a nossa live, né? E hoje eu tenho muita coisa, muito conteúdo para colocar, né? Muita informação bacana. Eu queria saber se você me ouve bem, né? Se o áudio tá legal, se você tá me ouvindo bem, se a imagem tá bacana, se a gente está conseguindo aí chegar até você de maneira legal. Se você puder comentar um pouquinho aqui para mim, isso seria bem legal, bem bacana aí para a gente poder ter essa conexão mais assertiva, né? Esperar uns minutinhos, que é uma galera chegando ainda, né? Então a gente vai esperar só uns minutinhos antes de começar a fazer o nosso trabalho aqui, descarregar todo o nosso conteúdo, né? E fortalecer a tua liderança, né? Eu acho bem legal esse exercício, né? De poder fazer uma aula ao vivo e compartilhar com vocês, né? Isso é bem bacana, acho que é um pouco da nossa proposta, da nossa missão, é gerar valor para você, né? Eu acredito que o tema da live de hoje, a gente já vai falar o porquê falar de liderança 4.0, um porquê do que a gente entende a importância disso, mas o tema da live de hoje tem a ver para você que é líder, tem a ver para você que busca resultados na sua área, né? Nós aqui da marca e eu particularmente, né, a figura do Márcio, nós acreditamos bastante que a liderança está dentro de nós, né? Liderar é algo da nossa vida, na nossa realidade, né? Todo mundo, de uma certa forma, tem a liderança dentro de si e precisa da liderança como um instrumento de transformação pessoal. O grande ponto é que muitas vezes a gente acaba aplicando ela de maneira equivocada, aplicando ela de maneira errada e até mesmo, eu diria o seguinte, não se permitindo que ela desperte dentro da nossa vida, né? Então, a live de hoje ela é bem bacana, olha a galera chegando, entrando, chegando mais pessoas aí. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos à nossa live de gestão estratégica de pessoas. Alguns rostos amigos, temos rostos novos de pessoas que acompanham a nossa rede social, alunos, mentorados, bacanas, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho, todos sejam muito bem-vindos e que tenham uma ótima noite, uma ótima segunda-feira de bastante aprendizado, né? Para quem faz conteúdo com a gente, segue nossos cursos, nossa rede social, ou é meu aluno de mentoria, de algum programa de mentoria da marca Result, ou de treinamento e desenvolvimento, sabe que tem uma dica clássica para os nossos eventos, que é papel e caneta na mão, né? Para poder anotar tudo, pegar os seus insights. Durante todo o trabalho, você vai caindo algumas fichas, né? Algumas, eu adoro chamar de chaves, né? Algumas chaves vão virando e você vai se conectando ainda mais com a proposta de valor dessa live, né? Pessoal, daqui eu acredito que boa parte das pessoas já me conhecem, mas eu dirijo a operação da marca Result, sou CEO da empresa e também atuo na frente de desenvolvimento de pessoas como educador, consultor, mentor e tenho o privilégio de trabalhar direto com as pessoas e entender as suas necessidades há 15 anos e gerar muita transformação. Então, as pessoas devem estar se perguntando, mas por que falar de liderança 4.0? Falar de liderança 4.0 tem uma relação, a escolha do tema tem uma relação muito forte com a dinâmica do mundo atual, com a situação que o mundo se encontra, né? Nós passamos por muitas mudanças, muitas transformações e hoje o que eu vejo, seja você um líder, seja você um empreendedor, seja você um profissional especialista na sua área, você, cara, precisa muito das bases de uma liderança 4.0 para você poder ter melhores resultados no seu dia a dia, converter ainda mais resultados. E a minha proposta hoje é fazer você pensar, é mexer com o teu consciente, né? Porque muitas vezes a engrenagem, o dia a dia, a pressão, ela vai empurrando a gente vai fazendo coisas, vai exercitando e realizando coisas e não sabe direito por que a gente faz as coisas e qual é a grande proposta disso. A liderança 4.0, ela é o santo grau, né? Ela faz você ir além, você pensar, você analisar os seus movimentos e com certeza você conseguir
externar mais resultados para o mundo e esses resultados voltam para você. Então acho que essa é a nossa grande base e o porquê nós escolhemos esse tema, né? E eu queria parabenizar você que em pleno uma segunda-feira, né? A gente está começando a nossa live aqui às 19h06, em plena segunda-feira está reservando um tempo para assistir esse conteúdo, né? Para investir nitidamente. Ai, mais gente chegando, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Investir no seu desenvolvimento pessoal, investir em algo que é mais precioso, investir na sua vida, né? Muitas vezes a gente vê live de sexta, live de sábado. Eu quero ver você fazer uma live na segunda. Eu quero ver você se organizar logo na segunda e estar aqui buscando esse crescimento, buscando esse desenvolvimento. Então eu queria dizer uma coisa para você. Parabéns, né? Muito parabéns pela sua iniciativa, muito sucesso. Com certeza você vai ver que a tua semana vai começar diferente. Eu queria começar com uma frase forte para você, né? E eu acho que essa frase vai ter tudo a ver com essa segunda-feira que você começa com a gente aqui na live, né? O conhecimento que você está dedicado a aprender na tua vida, ele faz 3 coisas com você. Primeiro, ele te empodera, ele te deixa no controle, ele te deixa à frente da situação. Segundo, ele realmente transforma e muda a tua realidade. E a última, ele muda você. Então essas 3 coisas elas vão acontecer com você ao longo da tua vida. Então todo conhecimento, um sacrifício, uma live, um vídeo, um livro, um curso que você faz, ele faz essas 3 coisas com você. Ele te transforma, ele transforma a tua realidade, ele coloca você à frente do controle. Então, seja muito bem-vindo, tá? Eu vou começar hoje o nosso trabalho dando contexto sobre algumas mudanças que ocorreram no mundo, estão ocorrendo, né? Eu acho que longe de nós dizermos, ocorreram. Elas ocorreram, mas elas largaram alguns reflexos nas pessoas, né? Eu acho que tudo que eu vou falar aqui tem muito a ver com a mentalidade das pessoas, tem muito a ver com a transformação que as pessoas estão buscando nesse momento. E entender essa mudança de cenário, entender esse novo contexto, vai fazer você entender claramente o que é a liderança 4.0 e por que ela deve ser disseminada e aplicada por você todos os dias como elemento de transformação na tua realidade, no teu ambiente, né? Eu acho que a gente pode falar de várias coisas, mas existem 3 coisas que elas são essenciais, né? E eu vou falar e você vai sentir isso no seu dia a dia, você vai sentir isso em você, né? Mais pessoas chegando aí, tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo. Liderança 4.0 rodando nesse momento. A primeira, eu acho que é o demasiado aumento e preocupação das pessoas com a saúde delas, né? Evidentemente que nós sofremos muitas coisas, né? Passamos por um mundo com Covid, Covid eu acho que é uma palavra um pouco até ingrata, né? Nós passamos por vários tipos de vírus derivados do Covid, né? Covid, Omicron, várias coisas. Eu acho que o ser humano, ele nunca parou para pensar o quão vulnerável ele era, né? O quanto frágil ele era dentro desse contexto. E a partir desse momento o ser humano se deu, né? Deu conta de que existe, cara, que nós não somos nada, né? Somos pessoas vulneráveis, a gente, evidentemente, um vírus pode tirar a gente de circulação, né? Eu acho que isso mudou muito o nosso comportamento de uma maneira bruta, de uma maneira rupta, né? Tanto que agora você vê, eu visito empresas, visito clientes, você vê as pessoas às vezes comemorando porque tiraram a máscara, né? Se isso é bom, se isso é ruim, eu ainda não sei, né? Nós não sabemos, na verdade, né? Se a gente está sobre um período de reflexo, de um período grande de estresse, ou de verdade a gente passou dessa temporada e temos outras preocupações no momento, né? Outras preocupações. Então, eu acho que muita coisa aconteceu. E de verdade, tudo isso, né, todas essas mudanças de uma maneira mais agressiva, elas tiveram um reflexo direto, gerando um nível maior de estresse sobre as pessoas. Elas foram muito impactadas por isso. E esse estresse gerou um desgaste físico e emocional muito grande. Eu não sei se alguém que está aqui na live nesse momento concorda com isso, ou isso faz sentido, né? Cara, gerou e gera ainda, né? Ou gerou realmente um impacto muito forte sobre a sua saúde, né? Esse impacto foi tão forte que as pessoas brincavam comigo, né, e falavam assim, 2021, né, começo de 2022, fala, Márcio, você que lida com gestão de pessoas, você que está dentro da empresa, falou, você está tendo bastante
rotatividade, turnover, transição de carreira. Falei, cara, turnover, transição de carreira, essas coisas eu não tô tendo. Eu tô tendo burnout, doenças ocupacionais, síndrome do pânico, situações pessoais que vêm acontecendo com as pessoas, mas sumariamente algumas dessas situações saíram da curva de especulação e se tornaram verdades absolutas, como o estresse, né? É prescrito pela OMS como uma doença ocupacional e gerando isso em laudos de doença burnout. Nunca se teve tanta preocupação com a qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que esse é um efeito que vem sendo trabalhado. Qual que é o reflexo disso, cara? O reflexo disso é que as pessoas agora no trabalho, na vida, na sociedade, elas querem aproveitar mais a vida, elas querem ser mais felizes, elas querem cuidar mais dela. Elas passaram a se preocupar muito mais com a qualidade de vida. Se você estudar algumas organizações que trabalham com alimentos, supermercados e tudo mais, você vai ver que até as questões de produtos saudáveis aumentou sumariamente. Eu acho que muitos de nós acabamos com todo esse contexto tentando ter uma vida melhor. Posso resumir assim, né? Mas qualidade de vida é uma preocupação muito grande. A saúde passou a ser uma preocupação muito grande. E isso é uma tatuagem mental no mindset das pessoas que vem, por sua vez, impactando nesse modus operandi, na maneira dela agir. Então essa, de fato, é uma percepção muito grande, né? Um outro ponto importante, uma outra mudança, uma outra virada forte é a quantidade de inovações tecnológicas que a gente vem recebendo nos últimos anos, né? Muitas mudanças, muitas tecnologias, muitas transformações digitais, né? Hoje, se você, vamos falar assim, alguns anos atrás, você falava, poxa vida, minha empresa tem um ERP, minha empresa tem um software, eu tenho um sistema, a gente tem um aplicativo. Hoje a coisa é tão intensa, mas ela é tão forte que eu diria o seguinte, nós temos, né, irmãos, esposas, namorados, né, cachorrinhos, a gente tem um monte de coisa e a gente tem um assistente pessoal que é um aplicativo, que é um software. Uma vez que a gente olha o nosso celular, e se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, evidentemente quem daqui tem um aplicativo como assistente pessoal? Quem tem uma agenda do Google, quem usa um WhatsApp como instrumento de informação, quem usa um aplicativo fitness, né? A gente tem aqui às vezes na marca, né? E cara, a gente pode chegar ao estágio tão extremo de ter aplicativos para dizer até quanto de água a gente pode beber todo dia, né? Ou que horas que a gente deveria beber água, o relógio avisa que hora que a gente tem que se exercitar. Então a gente vive uma era da tecnologia muito forte, inserida na nossa vida social, no nosso contexto realmente pessoal. A tecnologia hoje ela está em nós, né? Ela está dentro de nós, fazendo parte disso, né? Antigamente a gente tinha uma preocupação grande com sistemas, aplicativos. Hoje com tecnologias a gente vive uma era do algoritmo, né? E alguns dizem que essa era da inteligência artificial já se foi e a gente está falando da era do universo artificial, como o metaverso, por exemplo, né? Que dentro de uma plataforma você consegue ter experiências tão fortes de consumo, de serviço, como você teria como pessoa física indo num lugar, indo numa loja, comprando no supermercado. Então essa é uma nova realidade, ela existe e você não pode desprezar ela, porque ela está aqui, ela faz parte desse contexto, ela está no todo, ela está nesse contexto de uma maneira geral. Agora, eu vou falar de uma terceira mudança, que todas essas que eu falei, elas têm o seu lado positivo e o seu lado de melhoria que a gente vai abordar aqui e dando esse contexto para você entender por que você precisa ter uma liderança 4.0, uma liderança mais relevante, uma liderança mais conectada com tudo isso que eu acabei de falar. Agora, também existe uma brincadeira que a gente fazia antigamente, que falava que as pessoas queriam ter a vida prometida, né? Todo mundo quer ter a vida prometida, né? A vida de felicidade, a vida de riqueza, a vida de saúde, né? Só que hoje eles querem ter a vida prometida da internet. Deixa eu melhorar um pouquinho esse contexto. Existe, é evidente que eu adoro a internet, a gente tem infoprodutos, faz mentoria online, a gente tem uma série de coisas. E a internet tem muita coisa boa, mas existe uma escala gigantesca de vida ilusória, vidas prometidas na internet, vidas que de verdade não têm a ver com a realidade, não têm a ver com o contexto que a gente vê no momento, né? E algumas pessoas acabam consumindo muito conteúdo sobre isso, e isso acaba afetando diretamente o mindset das pessoas. Elas querem
ganhar dinheiro muito rápido, crescer muito rápido e trabalhar com o menor esforço possível. E eu vou ser bem realista, eu não vou dizer que isso não exista, mas é muito pouco, né? É muito pouco. E isso acaba deixando as pessoas até doentes, né? Com nomofobia, o cara não pode ficar sem o celular e começa a ficar numa situação de estresse mais profundo, de ansiedade, com distúrbio de sono e tudo mais. Existe, evidentemente, uma vida próspera, mas ela é aliada a muito trabalho, a muito esforço, a muita dedicação, com bases de uma liderança forte, de uma liderança construída. Só que essa ilusão dessa vida prometida na internet, o que ela começa a fazer com as pessoas? Elas começam a causar uma distorção do mundo real. Né? A pessoa muitas vezes vive naquele contexto e ela acha que aquilo tem que acontecer com ela amanhã, né? Só que não é assim, né? Existe um mundo real, existe um mundo que não é o mundo digital, que é um mundo construído, que é um mundo onde as pessoas efetivamente têm que trabalhar duro, com esforço, dia a dia, para poder ter um resultado melhor, estudar continuamente, aprender, se auto-enfrentar, né? Esse é o mundo que eu vivo e esse é o mundo que muitas pessoas vivem, né? Eu tenho o privilégio pela marca Result de estar perto de pessoas que são pessoas muito bem-sucedidas, né? Nós consideramos pessoas assim de muito resultado, né? Ou que tem empresas escalando, abrindo unidades, filiais, ou fábricas tradicionais consolidadas, ou estão dentro dos maiores players da indústria farmacêutica, e eu trabalho com esses caras pertinho deles há anos, né? Então, o que eu vejo? Esse milagre da internet? Não, infelizmente não. Trabalho duro, disciplina, horas e horas de estudo e enfrentamento, né? Mas, cara, esse impacto nessa tríade que a gente pode dizer, né? Essa tríade da preocupação com a saúde, essa tríade do avanço tecnológico e essa tríade da vida prometida na internet, ela afeta o mindset das pessoas. E eu vou te dizer uma verdade, afeta até o nosso próprio mindset. O nosso mindset é afetado com isso. Recentemente eu assisti um documentário na Netflix sobre a rede social. Tá lá, disponível, né? E esse documentário é muito legal porque eles falam dos caras que eram da inteligência do Google, da inteligência do Twitter, da inteligência do Instagram, as pessoas que criam o algoritmo. E tem uma frase que ela me impressiona bastante, que é assim: eles sabem como eles criaram o algoritmo. O algoritmo foi criado de uma maneira estruturada para realmente causar esse impacto, essa dependência psicológica e tal. E aí a pessoa no final, o repórter pergunta para ele, fala assim: e você? Você consegue não usar a rede social mesmo sem saber, mesmo sabendo de tudo isso? A pessoa fala assim: eu não resisto, eu não consigo. Mesmo a pessoa que criou, tamanha é a força e tamanho é o contexto dentro desse processo. Então, por que Márcio, você está dando esse fundamento? Eu estou dando esse fundamento porque ele vai dar base para você, né? Você se reconhece em alguma dessas situações que eu coloquei? Vive um momento, por exemplo, mais preocupado com a sua qualidade de vida, ou vive um momento de eras de aplicativos, situações, ou até mesmo, poxa, a internet às vezes me deixa perturbado, cria algumas ilusões na minha cabeça, eu fico achando que de repente a minha vida não está indo bem, né? E eu não estou tendo resultados. Você consegue se identificar numa dessas 3 coisinhas que eu falei? Fala aqui comigo, comenta aqui, qual que você vê que mais impacta você? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler alguns comentários, né? Okay, deixa eu só colocar aqui, peraí. Ah, não tá rodando aqui. Deixa eu ver. Ok. Legal, verdade, né? É isso aí. Bacana, cara. Eu vejo que é muito disso, né? A gente sente muito desse impacto e sente muito dessas questões, né? Agora, eu vou te dizer, organizei uma série de conteúdos bem legais e eu vou te dizer que tudo isso são coisas que tem um lado bom e tem um lado que precisa ser trabalhado, evoluído e melhorado. E eu acho que a grande virada é quando você entende que para você aproveitar o melhor desses recursos e para você ter também resultados muito bons, você vai usar forte a base da liderança pessoal, né? A liderança é algo fundamental, porque essas coisas elas não têm a ver só com o trabalho, elas têm a ver com o seu trabalho, elas têm a ver com a sua vida e elas têm a ver com você, com como você é, né? E eu entendo que a liderança, ela coloca você no controle de tudo isso, ela te deixa à frente, ela te deixa mais fortalecido para ter melhores resultados na sua realidade, mesmo sabendo que você e as pessoas com as quais você lidera ou você convive são impactados por essas variáveis, né? E a escolha, acho que a escolha da liderança como a base de tudo,
testado, comprovado cientificamente que o poder de você ter uma mentalidade forte vai te ajudar a ter N transformações, né? Agora, vamos pensar um pouquinho em pessoas, né? Nós comandamos pessoas e guiamos pessoas pela jornada empresarial, né? Eu acho que não dá para mim vir aqui e simplesmente falar, olha, a liderança 4.0 vai te ajudar a lidar com tudo isso, tá? Eu acho que você tem que entender um pouco mais, né? E a maneira de você entender é você acompanhar a teoria da evolução da liderança. Como que a liderança evolui, né? Como que a liderança vem crescendo no dia a dia, né? Se a gente olhar a época histórica, né? Revolução Industrial na Inglaterra, né? A liderança 1.0. Vamos fazer uma linha histórica até a 4.0, né? A liderança 1.0 era aquela liderança muito preocupada com produtividade, com entregar, produzir o máximo, né? O ênfase da liderança estava sobre os sistemas de produção, né? Você ter sistemas de produção mais eficiente, né? E produzir mais, né? E fazer mais, né? Com menos, né? Evidentemente que isso foi evoluindo ao longo dos anos e a gente caminhou para uma liderança 2.0, onde a grande ênfase era sobre a gestão da qualidade e a gestão do desempenho, né? A melhor qualidade, a qualidade mais alta, onde surgiu aquela palavra excelência de qualidade e, por sua vez, o desempenho, né? Podemos fazer mais, podemos ir além, podemos crescer, né? Evidentemente que a gente também sofreu uma alteração e uma evolução, onde nós fomos para a liderança 2.0. Uma liderança que aí começa a se ter a influência digital, o crescimento da tecnologia da informação, né? Toda essa parte de inovação, algoritmo, era chamada de tecnologia da informação. Ainda é, né? Mas era a era da tecnologia da informação, né? Os softwares mudando, os sistemas e tudo mais, começando a emergir, né? E o grande ênfase do líder era sobre a criatividade, sobre a inovação. E aí o que acontece? Nessa gestão 4.0, com tudo isso que eu acabei de falar, a preocupação com a saúde, a questão da evolução tecnológica e a questão da vida prometida na internet e tudo mais, né? Nós começamos a perceber que houve uma ruptura nas pessoas. O que era trabalho e vida passou a se tornar uma coisa só. Trabalho e vida se unificou. Eu acho que essa foi a grande ruptura desse contexto. Então, não dá mais para você aplicar um método que é só preocupado em produção, ou um método que é só preocupado com qualidade e com desempenho, ou ainda um método que é só preocupado com inovação e criatividade. Uma vez que houve essa mudança, a forma de você lidar com pessoas, a forma de você lidar com você mudou. E ela é outra, e ela é diferente, né? Então eu acho que essa foi a grande virada de todo esse sistema, né? A forma de você lidar com vida pessoal e vida profissional. Uma coisa que acontece dentro da vida do profissional tem impacto direto dentro da empresa. E uma coisa que, por sua vez, acontece dentro da empresa tem impacto direto dentro da vida. E isso foi percebido criticamente no ano de 2020, 2021, né? E o comecinho de 2022. E ainda vem sendo percebido pelas empresas, né? A gente ainda vem percebendo, né? Porque as pessoas não aceitam mais qualquer coisa. Você não aceita mais qualquer coisa. A gente tem um senso crítico mais desenvolvido. Com base em tudo isso que eu falei, a nossa forma de julgar, a nossa forma de contextualizar as coisas ficou mais aprimorada, ficou mais delineada. Então, nós precisamos rever a nossa forma de liderar pessoas, assim como as pessoas que nos lideram também têm que rever a forma que elas interagem com a gente, né? A forma que elas de verdade pensam, né? E isso é muito difícil. Márcio, mas isso que você está falando é tão óbvio. Cara, eu vivo isso intensamente há alguns anos já. E com essa ruptura de finalzinho de 2019, 2020, 2021 e começo de 2022, isso ficou muito evidente para mim. E para todos os profissionais que trabalham na marca Result, empresas coligadas à nossa. Só que isso é muito difícil das pessoas entenderem na prática, porque praticar a liderança 4.0, ela tem vamos falar assim, ela tem um entendimento maior, né? Hoje, se você pensar o que é uma liderança 4.0, é uma liderança preparada para liderar com o ser humano dentro da empresa e fora da empresa. Então essa é uma mudança. Lidar com o ser humano que está mais preocupado com a saúde, que é uma qualidade de vida melhor, que é reduzir o seu estresse,
um ser humano que ele está mais ansioso por causa da quantidade de tecnologia, um ser humano que quer a coisa mais rápida, mais eficiente, com mais dinamismo, porque ele tem dados, ele tem algoritmo, ele tem metaverso dentro da vida dele, onde ele pode usar. Um ser humano mais frágil, que não tem medo de falar o que pensa, o que sente e que muitas vezes tem um contexto dimensional muito maior do que o ambiente de trabalho, que ele traz as influências da vida pessoal para dentro do ambiente. Então, cara, essa é uma liderança extremamente desafiadora. Então, o que eu quero dizer? Modelo 1.0, modelo 2.0, modelo 3.0, foco na produção, só foco na qualidade, só foco em criatividade, inovação, não serve mais. Eu não estou dizendo que você vai jogar tudo isso fora. Não, você não vai jogar fora. Você vai incorporar isso, entende? Você vai acoplar isso. Mas a tua liderança ela é muito maior, ela pode buscar estágios de evolução muito maior. Agora, tem 3 palavrinhas que definem muito bem uma liderança 4.0. E essas palavrinhas, elas são muito fortes. Ela é uma liderança mais propositiva, com um propósito muito bem definido, humanizada, porque ele entende que o ser humano está mais sensível e ele é peça-chave de todo esse processo, e uma liderança mais tecnológica, que vê toda essa era de algoritmo e de tecnologia como um aliado para analisar informações e tomar decisões. Então, acho que essas três mudanças, elas foram fundamentais dentro desse processo, né? Até aqui tudo bem? Legal? Bacana? Queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, querem fazer alguma coisa, querem perguntar alguma coisa sobre isso que eu falei até agora. Sente aí o impacto da vida pessoal. Quem daqui é líder, lidera mesmo, tá com equipe, tá à frente aí, comandando empresa, comandando setor? Fala aqui comigo. Meu Instagram aqui, ele não quer rolar, mas eu tô com a Carol aqui. Carol, dá um oizinho pra galera. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ela vai me ajudar aqui com os comentários. Não sei por que travou aqui, não roda. Mas beleza, tudo bem, ela vai falando. Quem quer comentar um pouquinho, sentiu esse impacto, né? Essa transformação propositiva, humanizada e tecnológica. É isso aí, beleza. É isso aí, perfeito, né? Quem mais gostaria de perguntar alguma coisa ou colocar assim, o que mais sente de tudo isso que eu falei? Você está sentindo estrangulamento aonde? Aonde você está se sentindo mais desafiado? Fala aí, comenta, aproveita, essa segunda-feira é o teu espaço para treinamento, é o teu espaço para desenvolvimento. De tudo isso que eu falei, o que você sente maior pressão ou maior zona de enfrentamento, né? Tudo bem? Legal. Vamos lá? Naturalmente falando, você tem uma abordagem, né? Você tem várias bases que você pode trabalhar para poder ter uma virada de chave, né? É uma pergunta que o pessoal sempre gosta, né? Quando eu estou falando tudo isso de uma liderança 4.0, de uma liderança mais estruturada, me diz uma coisa, o teu superior, o teu líder, o teu gestor está preparado para lidar com tudo isso que eu falei? Acho que essa é uma pergunta legal, uma pergunta bem bacana, né? Hoje, vamos lá, né? Vamos lá, bacana. E aí, o teu líder está preparado? O que você sente sobre isso, né? Tua liderança está preparada para lidar com essa transformação? Colaboradores mais preocupados com a saúde, pessoas mais focadas realmente na tecnologia. Você sente que teu líder está afim disso? Ele está preparado para lidar com isso? Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó. Saber lidar com a vida pessoal no trabalho, ambiente, legal, é uma preocupação, né? O mais difícil hoje é quebrar as culturas, pois é, as culturas antigas, né? Os desafios, né? Criar uma cultura nova. Deixar o pessoal fora do profissional é muito difícil. Realmente é difícil, porque ele acoplou, né? Agora ele é uma coisa só, né? Uma coisa só, sem dúvida, né? Mas tem formas de pensar e a gente vai falar um pouquinho disso daqui, né? Acho que o grande desafio não é deixar a aceitação, né? Olha que legal, né? Bacana, Miguel, grande parceiro, gestor de humanas aí. Prazer, parceiro. A próxima é sua, hein? Tá comigo aqui, hein? Legal, joia. Bacana, né? Munira também, colocando aqui, legal, ó. Mentoria tem nos ajudado a separar o pessoal do profissional. Tava com vocês agora, ó. Beijão, abraço, ótimo, maravilhoso, né? Grande gestora, né? A empresa tá escalando, Monet, ótimo. Que legal, gente, que bacana, né? Acho assim, vocês falaram muito assim, separar o pessoal do profissional, separar o pessoal do profissional, né? Tem jeito? Evidentemente, eu acho que você tem que
não ter julgamento, né? Primeiro, não ter julgamento, né? Eu acho que é assim, você lida com pessoas, a primeira coisa é você entender que você é um ser humano vulnerável, né? E você não tem problema nenhum, você vai falhar. Eu acho que cada falha que você vai tendo, você vai aprendendo com isso, né? E gerando transformações, né? Eu acho que esse é um grande passo, né? Separar o profissional do pessoal, porque muitas das pessoas que estão aqui têm filho pequeno, têm família, tem pressão social de mães, pais, avós, né? E não é fácil isso, você tem que lidar com isso. O mundo despencando, e eu converso com muitas pessoas, e muitas vezes o problema não é nem a pessoa, mas é o universo que está atrás. Fala, cara, pandemia, Covid, eu tenho, sei lá, filho pequeno, eu tenho avós, e aí, meu Deus, dou vacina, não dou vacina? Então são muitas preocupações, e isso, quer queira ou não, vai entrando, né? Vai entrando dentro do seu cerne e vai afetando a tua tomada de ação, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, eu acho que a ideia a gente vai compartilhar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança, então. Eu como líder, eu como pessoa, eu como gestor, que sou responsável por buscar resultado através de pessoas. Qual que é o mindset, então, mais dessa liderança 4.0? Qual que é a grande chave de transformação que vai me ajudar a ser muito mais assertivo e muito mais consistente naquilo que eu faço, né? E esse é um momento legal, porque é um momento para você refletir, é um momento para você pensar, é um momento para você analisar se você está na rota certa. E tudo que eu vou falar aqui é possível, eu acompanho e acompanhei pessoas que fizeram transições maravilhosas em sua carreira, tá bom? Então vamos lá. Primeiro mindset de um líder 4.0. E de verdade, não se contente com o básico. Quando eu falar, pergunta para você, será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu tenho isso claro em mim? O primeiro é empoderamento no propósito. Olha que palavra forte, né? No mundo que você lida, o que eu acabei de falar? Pessoas com ansiedade, pessoas que não têm clareza, cada dia de um jeito, concorrentes o tempo todo, tecnologias definindo novos paradigmas o tempo todo, as pessoas mais exigentes, mais críticas, querendo mais, e muitas vezes cenário com mutações constantes. Cara, você não tem clareza, você não sabe, você gasta uma energia danada pensando no negócio, daqui a pouco ele é outro, aí você vai e faz, daqui a pouco ele é outro. Então isso é muito importante, independente do que o mundo quer com você, o que você quer com você. Eu acho que essa palavra ela é poderosa, né? Eu vejo que quando pessoas decidem seguir à frente e pessoas decidem não seguir à frente, uma coisa, quando eu olho para elas, eu vejo uma diferença grande entre as que vão e as que ficam. E a diferença é propósito. O cara tem um propósito muito bem definido. Ele sabe o que ele quer para ele sabe o que ele quer para a vida dele, ele tem metas muito arrojadas, definidas, ele sabe qual é a proposta de valor que ele quer colocar na prática, que ele quer colocar no dia a dia. E eu vejo isso como um elemento de sucesso. Todos os líderes que conseguiram resultados e vêm conseguindo crescer dentro dessa jornada, cara, eles têm um propósito claro e definido para eles e para suas equipes. Aqui, nos ajuda até nas horas mais difíceis, sem dúvida, cara. Cara, você não tem clareza, você tem medo. Deixa eu ver aqui, a Aline, né? Aline, legal, nos ajuda nas horas mais difíceis. Cara, você tem medo, aonde que você agarra? Aonde que você agarra? No carnê? Na conta? No que tem para pagar? Não, cara, se agarra na causa, né? Se agarra na causa, na missão, no que eu tenho que fazer, qual que é o meu papel. Sem dúvida, o propósito te ajuda nas horas mais difíceis, né? Agora, a tua missão, você vai lidar com um monte de gente que tem tudo aquilo que eu acabei de falar. Preocupação com a saúde, tecnologia de monte e a vida que é a vida prometida. Essa da vida prometida é melhor, porque eu encontro ela todo santo dia. Quero minha vida prometida. Aí eu começo a conversar com essas pessoas, porque esse é o meu trabalho, conversar com as pessoas, né? Cara, conta pra mim essa preocupação com a saúde. E aí, você mudou algum hábito alimentar? Não, mudei não. Não mudei não. Escuta, você está fazendo uma caminhada, uma academia, um cross, alguma coisa nessa linha? Não, fazendo não, né? E uma meditação aí, uma coisa tão também não tem não. Eu falei, caramba, mas veja bem, quer, mas não executa, né? Empoderar é fazer, empoderar é assumir o controle, empoderar é estar à frente, né? É assumir ali o comando do que você está fazendo. Aí eu pergunto para ele, eu falo assim, e aí,
Você está reclamando que a tua vida está difícil no trabalho, mas aí, quais são as suas metas? Como a sua área gera valor para o cliente? Aí ele começa a descrever ali alguma rotina, algum trabalho. Eu falei, cara, não é nada disso. Eu estou falando qual que é o seu valor. Por que essa empresa te dá um emprego? O que você está fazendo aqui? Qual que é o seu maior valor? A maioria das pessoas não sabe responder. Você sabe o que é isso? Isso é falta de propósito, isso é falta de clareza, isso é falta de visão. Então, cara, numa gestão 4.0, todo líder 4.0, ele tem um propósito forte, um propósito violento. E isso é tão forte que ele ajuda, cara, a propagar isso nas pessoas. Ele propaga isso nas pessoas. Ele ajuda. Você vê que um líder que tem um propósito forte, a equipe dele tem um propósito. Ele começa a construir e ajudar as pessoas a descobrir. Porque o teu propósito já está aí dentro de você. Você só precisa aprender a acessar ele, colocar ele para fora. E quando você soma a palavra empoderamento, você tomou o controle. Aí as coisas começam a acontecer. E como foi falado aqui, deixa eu ver? Firmes no propósito. É isso aí. Firmes no propósito. Eu tenho o meu, você tem o seu, e isso te ajuda bastante. Um líder 4.0, ele vai além, cara. Pessoas que são preocupadas com a qualidade de vida, pessoas que querem uma vida melhor, independente do que a promessa da internet diz, e pessoas que de verdade querem usar a tecnologia como uma aliada para crescer e para tomar decisões mais inteligentes, são pessoas que têm um propósito. Então acho que esse é o primeiro mindset de um líder 4.0. Ah, mas sempre falou de propósito. Cara, sempre se falava de propósito. Hoje é essencial você ter um propósito. Bacana? Acho que essa é a primeira dica, né? Até uma época atrás, enfim, a gente vem trabalhando muito isso também, existe uma preocupação grande nos relacionamentos também, né, entre as pessoas. A maneira com a qual elas se relacionam, né? Só que com essa questão de vida pessoal e vida profissional agora se tornarem uma coisa só, né? Apareceu mais... Por quê? Deixa eu ver. Ah, tem o seu... Ok, tem o seu propósito, claro, né? Aí também disciplina, a galera tá falando aí, bacana, pessoal, né? Legal. Deixa eu perguntar, quem tem um propósito desse jeito que eu falei, definido, alinhado, focado? Quem que tem aqui? Comenta comigo aqui. Quem que... Cara, eu já descobri, Marcião, tô com ele, tô trabalhando, tô desenvolvendo, seja ele profissional, seja ele pessoal, comenta aqui comigo. Quem que tem esse propósito forte, definido? Você já encontrou? Você já encontrou ou você está procurando ainda? Está descobrindo, investindo em autoconhecimento? Como é que você está? Como é que você está? Fala aqui comigo, comenta aqui um pouquinho, né? Essa questão do propósito, né? Ela tem... Descobrir o propósito é o impulso que você precisa, né? Eu acho que eu tenho aparecendo aqui, legal, um foguetinho, é isso aí, te leva adiante, né? Te leva à frente, né? Sempre abre um espaço maior. Deixa eu ver o que mais aqui. Legal, empoderar, bacana. Eu tenho aí, puta, cara. Fico feliz porque eu vi uma galera aqui que é tudo aluno nosso. Olha que maravilha, que legal poder deixar esse valor na tua vida. Porque isso aí, eu tenho, é isso aí. Coloca aí, eu tenho, vamos abrir mais aí, né? Que legal, bacana, gente. Fico muito feliz porque isso já tenho, isso já faz com que você não seja um ser humano comum, né? Aquelas pessoas que estão perdidas ali no meio do universo. E ter um propósito definido é saber olhar até para as coisas da internet e falar: isso eu quero, isso eu não quero, isso me interessa, isso é lixo, isso tem foco para mim, isso é porcaria. Você consegue ter um discernimento muito mais forte, né? Muito mais assertivo, muito mais, né? Deixa eu ver aqui. Eu ainda não tenho, mas estou procurando, estudando. Lembra, ele está em você, né? Você só precisa entender as perguntas certas e assumir o controle, né? Testar o propósito é muito importante, né? A gente faz, às vezes, on-pages, páginas da vida, e uma coisa que eu encorajo muito os meus alunos é testar. Vai lá, faz o que você falou, vê se é isso que você quer. Porque, cara, você traçou, você vai buscar, ele vai vir até você, né? Ele vai vir, e como é que você vai desenvolver? Olha lá, foco no propósito, é isso aí, pau na máquina. Propósito inspira, propósito transforma, né? Eu não sei outra forma de viver, né? Então tenho que ensinar para vocês, e todo mundo que está no topo, em 3 palavras o cara explica o propósito dele. Então a meta é crescer, vamos trabalhar nisso, tá? A gente, voltando um pouco do que eu estava falando, né? A gente falou bastante dessa questão da preocupação com os relacionamentos, né? A questão do relacionamento, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente crescer, né?
E dentro do relacionamento, nós sempre falamos sobre empatia e inteligência emocional, né? Que é algo muito importante, né? Para você, principalmente agora que o ser humano está mais sensível, que o ser humano está mais impactado, que ele tem uma massa mais crítica, que ele tem um querer mais profundo, né? Só que a liderança propositiva, ela vai além, né? O quê? Eu vou realizar o meu propósito. É isso aí. Legal, galera. Gostou desse tema? A gente pode fazer uma live e falar só disso, tá? E pode fazer, inclusive, um exercício durante a live. A gente constrói ou revisa o seu propósito do começo ao fim, tá? Se vocês acharem legal, a gente marca e faz aqui numa segundona hard de transformação aqui, tá bom? Gosto muito de falar disso, adoro, né? E fica esse mindset. Legal que você gostou e que você gravou. Mas, voltando então à questão do relacionamento e da preocupação com a inteligência emocional, com a gestão da liderança 4.0, o estilo de liderança 4.0, ele vai além. Ele chama de inteligência social. Olha só, o segundo mindset de virada, né? Primeiro a gente falou do empoderamento no propósito e agora a gente vai falar da inteligência social. O que é inteligência social? Com todas essas mudanças, o ser humano sendo uma extensão do trabalho, você não pode olhar só para o indivíduo, você que é líder, você não pode olhar só para o indivíduo, só para a pessoa como recurso. Topa, e eu topo. Ah, fechou. A Carol já até anotou aqui, ó, já fez um joinha para mim aqui, que a próxima é só sobre propósito, tá? A gente não pode olhar mais para o ser humano só como um indivíduo, só como recurso, só como ferramenta, só como braço. A gente tem que olhar para o ser humano integral, que são pessoas que muitas vezes elas estão sendo impactadas por coisas que estão acontecendo fora da empresa. Eu estava olhando uma estatística, cara, do Procon. O nível de endividamento das pessoas cresceu drasticamente. A maioria das pessoas está emaranhada na dívida, no carnê, e precisando pagar, né, em financiamento e tendo que mudar o seu padrão de vida. Olha que coisa incoerente, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que teve uma preocupação com a qualidade de vida grande, ao mesmo tempo o cara está perdendo essa qualidade de vida porque, de fato, ele acaba tendo uma situação econômica afetada por isso, né? Estou falando um exemplo da economia, mas eu posso falar de outras coisas. Eu posso falar aí da parte psicológica, da perda, né? Muita gente perdeu gente querida, gente que, vamos falar assim, como é que eu poderia dizer? Gente que tinha um impacto na sua vida, né? Seja próximo ou familiar direto, né? Isso tudo, cara, tem reflexo, né? Você lida com pessoas mais sensíveis, você lida com pessoas mais emocionalmente carentes, né? Isso é uma realidade, cara. Nós nos sentimos assim, as pessoas se sentem assim, não é nenhuma vergonha falar isso. Isso é um mundo real, né? É como um mundo que a gente vive, coisa que a gente analisa, né? Então, nesse momento, você que é líder, não basta você ter só empatia e inteligência emocional. Você precisa ter inteligência social. Você tem a inteligência emocional, você está preocupado com o ser humano, tem empatia por ele e entende, olha o avanço, entende que ele também é um subproduto do que está acontecendo fora da empresa. Ah, Márcio, quantas vezes eu vejo isso? Mas não estou nem aí, cara. A vida do cara, o problema do cara, a situação dele. Não, cara. O problema lá fora estoura aqui dentro. Quantas vezes na minha vida eu vou assumir uma equipe para desenvolver, para gerar resultado, para fazer os caras hypar lá em cima com números? Você sabe o que eu faço? Eu chego lá e converso com as pessoas. E eu vejo, empatia é a palavra-chave. É isso aí, Mauri. Bora, empatia é a palavra-chave. Empatia com ele e com o ambiente dele. Inteligência social, entendeu? Esse é o ponto importante. Eu cuido deles. Faço eles começarem a corrigir os problemas pessoais que estão afetando dentro do trabalho. E isso, por sua vez, transforma a realidade do trabalho. Eu não preciso ensinar nada para eles, nada novo. Eles já sabem. Eu preciso eliminar esse ruído, trazer mais resiliência emocional, e isso transforma drasticamente as pessoas. Eu tenho vários e vários exemplos para explicar isso para vocês, como isso ajuda o ser humano a crescer, porque ele fica mais forte, aprende a lidar com as emoções dele, chave, olha lá, é isso aí, né? Eu acho que isso é a nossa missão como líder, ter inteligência social, olhar para o indivíduo como um contexto geral, como ecossistema, ele dentro e ele fora da organização. Agora, Márcio, como é que eu crio isso? Como é que eu dou contexto nisso? Como é que eu faço isso, né? Cara, começa com empatia.
Começa com empatia, investe bastante no teu autoconhecimento, porque tem duas coisas, né? Primeiro, você tem que se permitir, você tem que acreditar nisso que eu estou te falando. Você tem que acreditar que entender melhor as pessoas, entender o momento que elas estão passando dentro e fora da empresa, vai te ajudar a ser mais assertivo nas suas decisões, mais assertivo na orientação, mais assertivo no desenvolvimento das pessoas. Você tem que aceitar, né? Se tiver aqui uma gestão 1.0 focado na produção ou 2.0 só focado na produtividade, desempenho e qualidade, ferrou, né? Ferrou, né? Você tá olhando pro cara, você tá vendo o bracinho produzindo recurso e tal. A gente sabe que é assim, né, cara? A gente sabe que a gente tem uma parte produtiva. Eu tenho, você tem, minha equipe tem, meus clientes têm, todo mundo tem. Mas você tem que entender que você está lidando com o ser humano. Então, se você também começar a investir no teu autoconhecimento, você vai ficar mais sensível e vai ficar mais... Você vai perceber mais isso, você vai observar melhor a tua equipe, você vai conhecer, né? Se eu te fizer uma pergunta agora, cara, você sabe a situação financeira do seu time? Entendeu? Você sabe como é que está a curva de ansiedade do teu time? Você sabe o que está tirando o sono das tuas pessoas? Você sabe na vida pessoal delas quais são as maiores necessidades que ela tem, os sonhos que ela tem? Se você não consegue responder com clareza isso aqui que eu estou te falando, você tem espaço para crescer em inteligência social, tá bom? Então, que legal você poder... Faz sentido para você isso aí? Você entende dessa forma, né? Você sente também, né? Com certeza, beleza, essa palavra é mágica, permita-se. Essa palavra é poderosa, permita-se, cara, permita-se. Vamos falar um pouquinho aqui dessa palavra, permita-se. Permita-se é você acreditar que você não está acima de tudo isso. É você acreditar que você ter a humildade de aprender e se tornar melhor. Sempre, né? Sempre. Acho que sempre, né? Nós só paramos de evoluir quando a gente morre, até onde a gente entende. Alguns especialistas entendem que aí está começando a nossa vida e o nosso grande avanço, tá? Então, acho que esse é um ponto assim essencial para a gente poder evoluir, avançar e construir melhores resultados, tá bom? Vamos passar para o outro item, acho que muito importante na lista, que é o item chamado conectividade digital. Pegou essa? Olha o nome, conectividade digital. Já é fato, a gente já falou, faz todo sentido, legal. Humildade, todo sentido. Cara, sem humildade a gente não é nada, né? Nós não somos nada, né? Estar aqui aprendendo, eu estou aqui ensinando, estudo direto, leio muito e, cara, sou aluno de outros professores e adoro isso. Às vezes eu sou aluno dos meus alunos, né? Eles estão falando coisas e eu estou aprendendo e eu estou ensinando e estou aprendendo 2 vezes mais, porque existe em todo contato, em toda interação humana, em toda inteligência social, a troca, né? Isso você não pode abrir mão, tá? Legal? Bacana. A troca. Hoje mesmo fui fazer uma mentoria, agora à tarde, fui ensinar e voltei com a bolsa cheia. Aprendi um monte. Então, isso é muito importante, tá? Conectividade digital, terceira chave de virada do Mindset da Liderança 4.0. Já é fato que a gente tem dezenas de tecnologias que estão totalmente à nossa disposição. Só que tem uma coisa que não é legal. Às vezes é muita, mas é muita informação, é muito algoritmo, é muito Power BI, é muito número, é muito input de informação o tempo todo. Cara, você sabe o que isso faz com você? Isso buga você, te trava, pum, travou, né? Trava. Eu vejo, às vezes outro dia eu passei numa empresa e os caras têm lá indicador de Power BI e a tela pulando e eu olhei pra cara do cara assim, o cara tava em Nárnia, olhando pra todos aqueles negócios lá e olhar assim. Aí eu passei assim, debrucei no ombro dele e falei, você não tá aqui, né, irmão? Eu nem sei onde eu tô, entendeu? Então você entende, cara, tanta tecnologia, tanta coisa. Então qual que é o teu trabalho? Cara, muitas delas são importantes, mas eu vou te falar um negócio. Foco é tudo, tá? Trabalhar o seu foco, né? Trabalhar o seu foco, trabalhar a sua linha mental. Olha para toda essa tecnologia e se faz uma pergunta, cara, o que você precisa de verdade? O que você precisa dali de informação? Quais são as informações que vão te dar vantagem competitiva? O que é vantagem competitiva? Você vai conseguir tomar decisões mais rápido, mais assertivo, com mais informações. E se você é líder, cara, limpa o visor da tua equipe. Mesmo que você tenha relatórios e, cara, você tem informações, eu tenho um cliente que tem SAP, né? Tem Salesforce, é um sistema mundial. Se você falar, muda uma vírgula, o cara, ó, não tá nem aí pra você. Ele acha bonito você ter aquela tela com aquele monte de informação.
Para alguma pessoa, pode ser que toda aquela informação seja útil. Para você, pode ser que as 3 linhas de baixo. Entendeu? Então, qual que é o teu trabalho? Olhar para aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente você precisa focar. E o resto, eu não estou dizendo para você ignorar, mas para dar uma atenção menor. O seu 80-20, ele está mais concentrado naquelas informações que você precisa decidir. Então, foco é muito importante. Cara, nós temos aqui, você não tem noção, a quantidade de sistemas e aplicativos que a gente tem. Só que para cada um desses, eu tenho no meu propósito uma proposta de valor. Isso aqui existe para essa tela. Isso aqui eu gosto de ver isso. Isso aqui me funciona. Essas outras informações eu olho mais espaçadamente, não olho tão frequente, para não deixar atrapalhar o foco. Agora, por que tanta tecnologia? Sabe o que a tecnologia nos dá? A tecnologia nos dá informação. Então, informação existe para ser analisada, estruturada e propagada. Propagar informação. Se você é líder, cara, e você tem informação, compartilha e estimula através da comunicação, aqui ó, até apareceu aqui, ó, a tomada de ação. Toma ação, difunde informação. Tem cara que tipo, ele parece muito louco, assim, um monte de informação e tal. E eu falo, cara, o que você faz com isso? Eu analiso. Tá bom, mas analisa pra quê? E preveja o cenário. Tá legal, e você faz o que com isso? Não, aí a gente sabe. Cara, você é uma pessoa, você imagina se você é um líder de uma equipe e você chega nesse resultado dessa pessoa, você sabe, e a partir daí você compartilha, você configura, você expande a tua mente, né? Foco é tudo, cara, foco é 200% dentro do trabalho da tecnologia, tá? E acho que quando a gente fala de conectividade social, escolher então, né, conectividade digital, perdão, escolher os melhores aplicativos, escolher os melhores resultados e focar a tua equipe naquilo que é essencial. E trabalhar forte a tua comunicação para difundir isso, tá bom? Legal? Bacana? Chega amanhã no teu posto de trabalho e olha para o teu sistema. Olha para a tua planilha, olha para o teu aplicativo, olha para ele de verdade, cara. E define lá dentro o que você precisa ver e para quê. O que você precisa ver e para quê? Não dá, cara, para você concentrar em 50 coisas ao mesmo tempo. Até acho que algumas pessoas conseguem. Eu conheço uns caras que conseguem. Mas assim, o cara é fora da curva, né? Então eu acho que a gente tem que olhar e falar, cara, eu pelo menos quando olho uma tela, é esse. É em cima disso que eu vou trabalhar. Isso é o que me interessa. E aí você tem foco, tá bom? Esse é um ponto importante, tá? Agora eu vou falar do último item que constrói uma liderança 4.0 com muita força, que é flexibilidade mental. Olha só esse nome, flexibilidade mental. A gente já falou aqui na nossa live, a gente já falou do empoderamento no propósito, começo de tudo, a inteligência social, a conectividade digital e agora a gente vai falar da flexibilidade mental. O que é essa flexibilidade mental? Cara, flexibilidade mental é você encarar a mudança como algo contínuo e necessário, tá? O grande ponto é que a gente já sabe que as coisas estão mudando compulsivamente e estruturalmente o tempo todo. E as pessoas não querem, vamos falar assim, elas não querem, alguns criam resistência, né, para a mudança. Né? Ah, não, por quê? Ah, não. Cara, ela vai acontecer. Não tem como você lutar contra isso. Agora, existe flexibilidade mental, é você não esperar ser surpreendido pela mudança, e sim você ser o protagonista da mudança. Cara, você é um líder, você é um agente de mudança por si só, né? Quando você decidiu seguir essa carreira de liderança, seja liderando equipe, seja liderando uma empresa, seja liderando a si mesmo, você protagoniza a mudança, porque você tem propósito, você tem foco. Então você sabe o que tem que fazer, você não espera, cara, você vai lá e faz, né? O protagonismo, né? Antigamente as empresas falavam assim, mas ele é proativo. Não, cara, hoje é protagonismo. Você assume o controle e faz, cara, a mudança. Automaticamente, se você está sempre com o teu mindset, entendendo que mudar é algo do bem, mudar é algo transformador, você não cria resistência. E você tem uma mente mais flexível. Cara, mudou agora, vamos nessa. E aquilo outro, nessa. Agora, você não pode protagonizar ou participar de 50 mudanças diferentes e não entender o que cada uma delas pode te ensinar. Eu acho que essa é a visão do líder propositivo, né? O líder que tem a gestão 4.0 na veia, né? A liderança realmente que
faz as lideranças, faz as mudanças, mas aprende, né? Aprende continuamente com todo o processo. Então, eu acho que esse é um ponto importante, sempre se lembrar disso, né? Aqui eu falei para vocês os 4 eixos essenciais para a gente poder ter transformação, para a gente poder ter foco, para a gente usar a liderança 4.0 como um instrumento de, vamos falar assim, de avanço, né, cara? E de menos estresse, né? De menos estresse. Não adianta você ignorar tudo isso, né? Eu acho que eu tenho uma mensagem aqui bem forte para você, tá? Queria que você ouvisse com muito carinho, né? Que é de alguém que é treinador, mentor e trabalha muito com gente, né? E está buscando resultados. Se você está aqui nessa segunda-feira ouvindo isso, provavelmente é uma semana de muita mudança. Sempre é, né? Sempre tem coisa nova, sempre tem cliente novo, sempre tem desafio novo, sempre tem processo novo, sempre tem tecnologia nova e tem os nossos sonhos, os nossos propósitos, aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? A maior verdade que tem é que você não pode lutar contra o mundo. Tá? Você não pode lutar contra as coisas que estão acontecendo. Muitas dessas coisas são boas ou não boas, né? Algumas pessoas criticam demais, outras se vitimizam, mas assim, cara, não dá para lutar contra o mundo. É isso que eu quero dizer para você. O que você tem que fazer é entender o que cabe a você, o que serve para você, com base em um propósito muito bem definido. E, cara, se modelar. Eu acho que modelagem é um ponto muito importante. Porque o cara que se modela, ele entende aquela mudança que é benéfica, pega para ele, aquela que de verdade está prejudicando a vida dele, fala, isso aqui eu não quero nem saber, porque isso aqui tira o meu foco, rouba minha energia e tal. E ele se modela dentro desse contexto para ter melhores resultados. Então é isso que eu entendo, né? E você que lida com gente, por que mudar, Márcio? Mas a empresa que eu trabalho, talvez ela não tenha tudo isso assim tão na cultura dela. Deixa eu ver aqui, uma perguntinha chegando aqui. É preciso sair da zona de conforto, sem dúvida. Mudanças são necessárias. Pensa, Samara, se você é protagonista então, né? Se você gera mudança o tempo todo, né? O que isso pode fazer com você, né? Você, na verdade, a zona de conforto nem existe na tua vida, né? E quem tiver com você também, né? Porque a gente vai se aliando a pessoas que também gostam da mudança e querem a mudança, né? Acho que isso é muito bacana, né? Agora, você que faz essa escolha inteligente, né? Busca, tem discernimento, julga, né? E você que é líder e muitas vezes a tua empresa não tem dessa cultura, cara. Não é porque ela não tem essa cultura, mas eu vejo, eu estou perto dos dirigentes, eu falo com os diretores, gerentes, muitos ainda, parece, se você fala isso daí, parece que você está falando outro idioma, o cara não vai entender, né? É bem difícil para ele entender. Essa realidade, ela existe e eu procuro dizer que todo mundo tem o seu tempo certo, tá? Mas quando o mundo decide uma mudança, essa mudança acontece, tá? E fim, tá? Então todo mundo tem o seu tempo. Você está aqui numa segunda-feira aprendendo uma coisa que você pode fazer preventivamente na tua vida, ou seja, você começa a mudar sem dor, mudando porque o mundo está mudando. E outras pessoas, infelizmente, vão encontrar o seu tempo certo com a dor. Quando seus resultados já não aparecerem mais, quando sua equipe já não tiver mais a conexão, quando não tiver mais estímulos, né, dentro do processo. Deixa eu ver aqui a importância de compartilhar as mudanças com a equipe. Cara, muito legal, Maurício. Esse comentário seu é top. E você pode mostrar ainda a mudança como algo positivo, né? Uma mudança como algo positivo. Isso que é a parte, acho que mais me chama a atenção, né? E aí as pessoas começam a perder o medo da mudança e ver ela como, poxa, que legal, que bacana, como foi melhor, né? Como nós criamos assim uma coisa ruim, né? Em achar que a mudança não ia ter resultado, né? Aí, gente, eu acho que o grande foco aqui é você difundir esse conceito, experimentar, né? Ou como a gente falou aqui, se permitir, né? Vai lá e tenta fazer, vai lá e coloca a sua visão, vai lá e tenta executar. Não é que vai dar certo a primeira vez, não é assim. Pode ser que dê, pode ser que não, e você vai experimentando. Mas se você praticar um estilo de gestão da forma que eu coloquei aqui, você está totalmente aliado ou totalmente conectado com a realidade das organizações, tá bom? Então, pratique, compartilhe aqui comigo as suas experiências, tá? Eu acho que isso vai tornar a sua liderança ainda mais forte, ainda mais robusta, tá? Agora, pessoal, eu queria fazer o seguinte, eu queria abrir um espaço nessa live, né? Para um espaço para comentários, para perguntas, coisas que vocês queiram falar sobre liderança, sobre... A gente pode até pautar aqui, né? A gente pode até pautar empoderamento e propósito, inteligência social, conectividade digital, flexibilidade...
Cara, eu tô nesse estágio, tenho essa dificuldade de mudança, enfim, coisas que vocês gostariam de falar sobre liderança 4.0. E até tirar um paradigma, né? Eu estava passando o roteiro aqui com a minha equipe, né, antes da gente falar e discutindo alguns insights, e aí uma pessoa do grupo falou assim para mim: nossa, eu achei que liderança 4.0 era uma liderança só tecnológica, plugada, tecnológica. Eu falei: não, cara, ela é tecnológica, mas ela é humana, ela é propositiva, ela é com flexibilidade mental, né? Ela é com várias coisas, né? Então ela é diferente, né? Ela leva o ser humano como um contexto 360 graus, né? Então eu acho que isso é bacana. Então eu queria abrir aqui um espaço para vocês, tá bom? Fiquem à vontade aí, perguntas. Já tem? Quer ler aí para mim, cara? Se a empresa não acompanha a mudança do líder. Ai, que pergunta linda. Se a empresa não acompanha a mudança do líder. Existem camadas de resultado. Quem perguntou? A Daniela. Daniela. Existem camadas de resultado, né? Às vezes, Daniela, o teu líder nem sabe o que acontece na tua equipe, né? Dependendo do estágio do resultado, eu tenho clientes que às vezes o líder, a patente maior do líder, ele acompanha mais o resultado, ele está olhando o resultado, ele quer saber se performou, mas ele não quer saber o como, né? E isso é muito legal, muitas vezes, porque aí você tem o livre-arbítrio de uma escolha, né? Você tem o livre-arbítrio de uma escolha. E aí você pode começar um trabalho, um movimento de construção. E aí, num dado momento, todo mundo quer saber a fórmula do sucesso, né? Esse líder vai querer saber e vai querer te olhar com mais detalhes. Aí é onde a educação é de baixo para cima. E você começa a ensinar e você começa a demonstrar como aquilo é mais sustentável, como aquilo é mais efetivo, como aquilo é mais suave, mais leve. Eu tive uma experiência como consultoria muito legal, né? Cara, tem segmentos que são mais agressivos, né? E eu trabalho com gestores mais agressivos. E eu venho construindo isso num cara que ele é, assim, tipo, extremamente agressivo. E aos poucos, cara, ele fica vendo. E aí, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu encorajo ele a fazer diferente. Falei, vamos tentar fazer diferente? E faço ele medir o resultado. Porque medindo o resultado, ele começa a se convencer que vale a pena mudança no estilo de gestão. E eu vou falar pra você... Dizer que eu mudei ele totalmente, cara, ele aprendeu a vida inteira dele trabalhar daquele jeito e tem 50 anos de idade. Mas dizer que no período de 1 ano ou 2 anos eu consegui uma transformação nervosa nele que nem ele acredita, porque ele se permitiu. Só que você tem que entender qual que é a língua que o cara fala, né? Eu ajudo muito ele a medir resultados, porque fala, viu? Saiu, foi mais leve. Você viu que dura mais assim? Você viu que tem mais engajamento da equipe assim? Quando você dá uma pancada, é aquele efeito, né? Depois volta tudo como era antes. Então eu começo a mostrar essa diferença realmente na hora de abordar. Para mim, eu acho que esse é um caminho inteligente, né? Legal? Tem mais perguntinha? Mais alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Falar um pouquinho? O que você quer saber sobre a sua liderança? O que você quer saber sobre cultura? O que você quer saber sobre inteligência emocional? Ou ainda sobre propósito, né? Que a gente falou bastante. Espaço aqui para a gente aproveitar, né? Aproveitar uns minutinhos, ainda tem uma galera online. Mete a pergunta aí, sem medo de ser feliz, né? Legal? O que você entende que é uma vantagem para ti? O que você gostaria... Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, não. O que você gostaria? É a sua segunda-feira, é o seu momento de você perguntar, momento de você tirar a dúvida, momento de você, de repente, querer saber mais alguma coisa sobre a tua liderança, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, oi, deixa eu ver aqui. Existem técnicas para essa mudança, sem deixar a rotina do dia a dia atropelar, né? Atropelar os propósitos. Entendi. Existem técnicas para essa mudança. Cara, a primeira técnica que você tem que entender é que você é um ser humano, né? E você também tem que ser impactado por essa mudança, né? Eu entendo que um processo de transformação, ele não é uma mudança do dia para a noite. Ele é passo a passo, linha a linha, situação a situação, né? Por exemplo, uma liderança 4.0, ela começa a entender e construir nas pessoas, né? Por exemplo, eu tô com uma equipe agora, dando mentoria para ela, é uma equipe nova, né? A primeira coisa que eu fiz eles enxergarem
foi qual que é o nosso porquê, né? Qual que é o nosso porquê? Qual que é o porquê da nossa empresa? E eles têm uma visão muito pequena, muito operacional, né? E aí eu começo a expandir a visão deles, né? Olha, nós, no caso, essa é uma empresa ela mexe com produtos, de uma certa forma, gráficos, né? Mas de uma certa forma eles trazem felicidade, alegria, transformação para a vida das pessoas, né? E alguns movimentos que eu tenho feito nessa construção é fazendo elas perceberem como é importante o trabalho delas, como isso traz alegria, felicidade no trabalho delas e principalmente quais são os pontos que elas têm que trabalhar na postura delas para elas poderem realizar aquilo, né? Então, por exemplo, um produto que traz alegria e felicidade também precisa de pessoas felizes, alegres, né? Pessoas que se conectam com aquilo, né? Pessoas que têm a congruência com aquilo, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? E a liderança 4.0, ela não é muito técnica, ela é mais sentida, né? Você sente mais. Sente e se doa, sente e serve, sente e ajuda, né? Então você sente bastante, vai sentindo essas mudanças e encorajando elas, né? A poder fazer a transformação, tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, tem uma aqui embaixo, né? Isso. Ah, legal, obrigado. O meu travou aqui, não sei porquê, vamos ver aqui. Aqui tem uma, né? Deixa eu ver aqui, ok. Na hora da abordagem, tem alguma tática para não ser tão direto ou agressivo, né? Legal, vamos lá, né? Então, uma tática para não ser tão direto ou tão agressivo, né? Eu percebo assim, ó, vamos pegar aqui, lá e sempre que você tem uma tendência a ser muito direta ou muito agressivo, é por duas coisas. Muito direto porque você está com pouco tempo e precisa resolver aquele negócio rápido. Muito agressivo porque você deve estar com um pouco de raiva, né? E aí você precisa resolver aquilo. Eu sempre introduzo a pergunta, né? Eu coloco uma pergunta para a pessoa, né? Olha, por exemplo, eu quero falar para a pessoa que ela está atrasada. Ao invés de falar, poxa, chegou atrasado de novo, né? Então eu vou dizer o seguinte, eu falo, cara, aconteceu alguma coisa que você se atrasou? Você está precisando de alguma coisa? Então esse é um espaço temporal para levar a pessoa a uma reflexão. Então sempre que eu estou sendo muito direto ou muito agressivo, ao invés de dar uma afirmação, que a afirmação leva para isso, eu introduzo uma pergunta que leva a pessoa a uma resposta. E muitas vezes, se você está com raiva, é aquele tempo que você tem para respirar até 4, né? E se você está com muita pressa, você fala, deixa ele falar alguma coisa sobre aquilo para ver se eu não estou comendo algum detalhe muito importante. E isso vai te deixar mais assertivo, né? Mais assertivo dentro da colocação, mais assertivo dentro da resposta, entendeu? Então, a técnica às vezes, antes de responder, mete uma pergunta. Coloca uma pergunta sobre aquilo. Não adianta perguntar coisa fora do contexto, né? Você tem que perguntar sobre aquilo, né? Para ver se você não está indo com sede demais o pote. Dê a pessoa a oportunidade dela responder. Principalmente se você fala com membros da tua equipe ou com clientes, tá? Isso é uma dica que, puxa, transforma maior, né? Outro dia a pessoa, mas eu quero isso de você, assim. Antes, eu já sabia tudo que eu tinha que responder, mas eu falei assim, por que você quer isso? O que isso tem a ver com você? O que isso... Me explica um pouco mais. Cara, aquela primeira resposta que eu tinha na minha cabeça caiu a partir da resposta. E o que você está fazendo? Você está tendo empatia e você está se permitindo ter inteligência social, tentando entender o movimento por trás disso, tá? Legal? Mais alguma perguntinha? Quem gostaria? Quais são os pilares da liderança de sucesso? Aí a gente não está falando só de liderança 4.0, né? Mas a gente está falando de toda a liderança de sucesso, né? Nós aqui cultivamos 4 pilares, tá? Primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento, que nós gostamos bastante e achamos que ele é muito transformador. O pilar do autoconhecimento, ele vai construir em você exemplos fortes, né? Porque você começa a ver como os outros te veem, como você se vê, e a partir daí, se você usar a palavra se permitir, você vai fazer ajustes agressivos na tua liderança. Então ele é o primeiro pilar. Para nós, o segundo pilar da liderança de uma maneira amplificada, não só 4.0, é o pilar do conhecimento técnico, para você poder... Cara, você tem conhecimento para orientar as pessoas, para transformar as pessoas, para ajudar elas a crescerem tecnicamente. Você se prontifica a cuidar de um processo de vendas. Você se prontifica a cuidar de um processo de RH. Você se prontifica a cuidar de um processo de produção. Então você entende aquele processo para poder ensinar as pessoas. Isso te dá propriedade. Então olha só,
Com o autoconhecimento você tem exemplo, e com a propriedade e com o conhecimento você tem propriedade. E a soma desses dois pilares te dão reputação. E essa reputação te leva para o terceiro pilar, que é o pilar do desenvolvimento das pessoas. E esse pilar ele é maravilhoso, porque ele vai fazer você trabalhar a influência, né? Que é o pilar onde você treina, se comunica, orienta, constrói propósito na equipe. O pilar bem 4.0 mesmo. E vai te levar para o último pilar, que é o quarto, que é o pilar do resultado, né? O pilar não é só de resultado, né? Indicador, meta, mas é como o resultado é construído, puxando o pilar número 1 do autoconhecimento, o pilar número 2 da propriedade, do conhecimento técnico e o pilar número 3 da influência, do desenvolvimento das pessoas. Então, essas bases, cara, hoje, em tese, a gente está trabalhando muito o desenvolvimento das pessoas, que é o pilar número 3, né? Com a liderança 4.0, a grande mudança, né? Você está lidando com gente, mas sem dúvida, você sempre será um espelho do pilar do exemplo e do pilar do conhecimento, para que tudo isso junto chegue lá em cima no pilar do resultado. Então, esses são os maiores pilares da liderança, né? Deixa eu ver se tem mais aqui, deixa eu ver. Mesmo se for chamar a atenção, finalizar com um elogio errado. É legal, a galera tá clamando aqui um treinamento de feedback, né? Eu acho assim, ó. Laís, é assim, ó. Um elogio, ele é importante se ele for genuíno e autêntico. Porque quando você elogia alguém, você manda uma mensagem forte para a pessoa no seguinte sentido: eu confio em você e eu acredito em você e você é capaz. Então, se ele vai estar no começo da conversa ou ele vai estar no final, você está dizendo para ela que, cara, independente do que eu vou te falar agora, da sua necessidade de melhoria, no que você tem que trabalhar, eu estou dizendo para você que eu confio que você é capaz, né? Tem uma máxima na questão do feedback que é assim: primeiro você faz o elogio, depois você conta o problema, né? Isso é um mito, né? Você pode fazer o elogio no final, no meio, no fim, né? Isso é um mito, né? Mas quem criou essa metodologia partia do seguinte princípio: eu vou reconhecer você em algo para mostrar que você tem uma capacidade de transformação. A partir daí, a partir desse movimento, eu coloco para você o nosso desafio de melhoria. E aí, a visão que você vai ter é que você é capaz, você consegue gerar essa transformação, você consegue conduzir ela com grande assertividade, com grande inteligência, né? Então, a ideia do elogio, ele é sempre bem-vindo, né? Agora, você não precisa ter, como você falou aqui, né? Você não precisa ter uma carta marcada, né? Você pode, mesmo tempo você pode, hoje nós estamos aqui para uma conversa de valor, uma conversa difícil que precisa de transformação. Hoje eu estou aqui para te reconhecer, né? O grande ponto que você como líder tem que trabalhar os dois. Se você é aquele líder que só elogia, quando você vai cobrar, você vai ter um problema. Se você é aquele líder que só bate, cara, daqui a pouco você vai conseguir fazer o seu trabalho. Sua equipe vai acreditar que é ruim mesmo. E aí você acabou, né? Então eu acho que você tem que trabalhar os dois. Isso é trabalhar uma liderança justa. Isso tem a ver com aquilo que eu acabei de falar, com o pilar lá da liderança do exemplo. Exemplo de ser um líder justo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ok, bacana. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Mais algum ponto que vocês gostariam de trabalhar, né? Acho que a ideia hoje foi colocar um pouquinho, né? Essa questão da liderança 4.0 e as mudanças do mundo, né? Fazendo um resumo rápido, então, para quem chegou agora, né? Um resuminho, bate-bola, né? Então, olha, a gente está falando basicamente de mudanças no mundo, né? E de um estilo de liderança 4.0 como um elemento chave para a transformação. Então, o mundo mudou, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, querem uma qualidade de vida melhor, querem ser felizes. A evolução tecnológica faz parte do nosso dia a dia, do nosso contexto, da nossa jornada. E, basicamente, muita gente quer viver de promessas da internet, mas isso acaba sendo uma ilusão, porque a vida exige um trabalho duro, um trabalho transformador. E a chave disso é você difundir o entendimento de que vida pessoal e vida profissional agora são uma coisa só. E tudo isso faz parte do mesmo contexto. Para isso você precisa ter uma liderança 4.0, que é definida em ter um empoderamento e um propósito muito bem claro, definido em você
e na sua equipe uma inteligência social que vai além da inteligência emocional, uma vez que você se preocupa já com o indivíduo, tem inteligência emocional, você também tem inteligência social, se preocupa com o status da vida dele e como isso afeta dentro da empresa e por isso modela uma gestão mais humanizada. Olha que ponto-chave. Conectividade digital, que é você entender que a tecnologia ela é uma aliada, desde que você não impregne dentro da tua mente um monte de informação que vai bugar você. Trabalhar o foco, selecionar aquelas informações que são importantes, usar para o processo de tomada de decisão e estimular um compartilhamento forte da informação. Flexibilidade mental e flexibilidade emocional, que vai te ajudar a ser mais resiliente e ser o protagonismo da mudança na tua realidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa live. A proposta é a gente se organizar para as outras segundas-feiras a gente poder compartilhar essa informação com você, esse conteúdo. De verdade, é de coração para gerar bastante valor e essa é a nossa proposta, né? Tá bom? Acredito que foi uma noite aí bastante produtiva, né? Agradeço e uma maravilhosa semana para vocês. Tentem aplicar esse conteúdo. Aproveitem e vão compartilhando nas nossas redes sociais todo o aprendizado e a gente vai buscando mindsets elevados para você como líder, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e uma maravilhosa semana, tá bom?